Amados do Senhor Jesus, mais uma pílula aqui para o coração de vocês. Êxodo 3:11. E Moisés questionou a Deus: quem sou eu para ir falar com o rei do Egito e tirar daquela terra o povo de Israel? E Deus deixou bem claro para ele: eu estarei contigo. Amados, dois desafios na mente de Moisés antes de ouvir a voz de Deus. Primeiro, ir falar com o faraó. Desafio. Por quê? Porque ele não se sentia o merecedor ou porque ele tinha um sentimento de inferioridade. Ele via Faraó como alguém muito mais importante ou muito maior que ele. E sabemos que não é bem assim. Entretanto, precisamos primeiro ouvir a voz daquele que é soberano sobre todas as coisas para que possamos enxergar quem de fato, quem somos e quem é o meu adversário. Mas para isso preciso reconhecer quem está comigo. Esse foi o primeiro desafio de Moisés. O segundo foi tirar o povo do Egito. Amados, algo que é desconhecido para Moisés. Tanto o primeiro como o segundo desafio. Só que tudo isso foi transformado, não foi mudado, foi transformado. Por quê? Porque Moisés passou por uma metanoia. Quer dizer, ele passou por uma transformação. Wilson, por que isso é possível? E como? Porque ele só ouviu uma palavra. Uma única palavra do próprio Deus, afirmando para ele, garantindo a ele que estaria com ele quando ele fosse para o Egito. Amados, veja o quanto a voz de Deus fez a diferença na vida de Moisés. E não só na vida dele, na vida de toda uma nação, de todo um povo, onde estava sendo escravizada, maltratada. Muitos eram mortos. Mas quando Deus decide entrar numa causa, tudo pode mudar. Direções podem mudar. Por quê? Porque Deus tem surpresa para aqueles que o enxergam. Amados, para aqueles que o ouvem. É fácil não, mas aqueles que têm a atenção do Senhor é porque algo ele fez. Mas o Wilson não é do nada, irmãos. Não vá pensar que Deus escolheu Moisés do nada. Não vá pensar que Deus escolheu Abraão do nada. Não vá pensar que Deus escolheu José do nada. Davi, Sansão, Deus tem propósito, irmãos. Deus é o maior investidor que existe em toda a terra. Se ele me escolheu, se ele te escolheu, é porque tem propósito. Sim. Sim. Quando a gente enxerga a nossa vida e sabe de onde saímos, quando sabemos, temos a consciência quem éramos e quem somos hoje, a mudança que tivemos não só de comportamento, de vida, mas de mentalidade. Comportamento a gente pode até mudar a partir do momento que a gente acha interessante e viável a gente mudar. Que seja com palavras, que seja por gestos, enfim, a gente pode mudar, mas quando a gente passa por uma metanoia, uma transformação de mente, então não é uma mudança, é uma transformação. Então não só vai mudar o comportamento, mas sim o comportamento será simplesmente resultado. Então o que aconteceu com Moisés foi exatamente isso, ele mudou totalmente, mas por uma única palavra, a afirmação do próprio Deus, dizendo que estava com ele. E quanto mais Deus demonstrava o seu poder na vida de Moisés, mais a identidade de Moisés era ativada. Mais aquelas dúvidas, medo, iam embora. Porque Moisés, todos os dias, tinha experiência com Deus e ouvia a voz do Senhor. O segredo para mudarmos, o segredo para transformar nossa mente, o nosso coração, toda a nossa vida e da nossa parentela é ouvir a voz de Deus. Não tem outro meio. Quando escutamos a sua voz, somos transformados e sabemos do resultado da vida de Moisés. Sabemos do resultado do povo de Deus, o quanto Deus manifestou poder e glória na vida daquele povo e na vida de Moisés. Que o Senhor possa nesta noite manifestar o seu poder